Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Despertar, produzido pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e veiculado pela Coirmã TV Educativa Prevê de Bauru. Hoje temos a alegria de receber um grande amigo, um estudioso da Bíblia, uma pessoa que nos traz muitas informações e vai, com certeza, nos trazer novos elementos de reflexão. Seja bem-vindo, Moisés Rossi. Obrigado, Sidney. Olá a todos. É sempre uma grande alegria, uma grande oportunidade a gente tirar alguns momentos da nossa vida para tentar compreender um pouquinho mais Deus, a sua criação, Jesus, o seu evangelho e a vida que nos cerca. Compreendendo mais, vivemos melhor. Isso que é importante. Moisés, uma das perguntas, uma das dúvidas que surge para as pessoas é se após a morte nós vamos reencontrar os nossos familiares. Isso pode acontecer? Isso vai acontecer, não é? A vida na Terra é como uma viagem. A gente vem aqui passar um período, exercitar na prática alguma coisa que a gente aprendeu na teoria e retorna. A gente vem para cá e retorna para lá. Não é que a gente retorna para cá. Toda viagem, quando você retorna, aqueles que te amam estão esperando. Vão esperar na rodoviária, não é? No aeroporto. No nosso caso, eles vão nos esperar ali, quem sabe no hospital, não é? Onde o corpo parar de funcionar. Então, saindo daqui, a gente reencontra, eles estão nos esperando, porque a gente passou algum tempo longe, 70, 80 anos, perante a eternidade não é nada, mas a gente passou um tempo longe. E a saudade existe, apesar deles virem nos visitar, a gente não vê eles, então não é aquela visita, não é tão intensa como a gente faz encarnado quando visita outro encarnado. Então, em retornando para o mundo espiritual, os nossos entes queridos vêm nos receber, não é? Vão com a gente até um posto de socorro, onde a gente se acalma, né, dessa transferência, dessa mudança tão grande, e estão com a gente ali nos ajudando na readaptação de volta ao mundo espiritual. E é interessante, Sidney, que isso tem uma comprovação bastante intensa. É muito comum as pessoas, quando estão na fase final da vida, ou com uma doença terminal, ou muito idoso, enfim, quando está chegando o momento de retorno à pátria espiritual, é muito comum as pessoas começarem a ver no quarto entes queridos que já morreram. Mas os médicos dizem que isso aí é devido à medicamentação, ou mesmo àquela transição da morte, que isso é imaginação dos que estão morrendo. Sim, mas aí ficaria a pergunta, se é da cabeça de quem está morrendo, por que que eles só veem os mortos que estão no quarto e eles nunca veem um vivo que não está no quarto? Então, presta atenção, é sempre alguém que já morreu. Ah, fulano está aqui no quarto, alguém que já morreu. Eles nunca veem um encarnado que não está no quarto. Somente os parentes que estão ali. Vejam bem, se fosse a coisa da mente, você veria indiscriminadamente todo mundo. E qual seria a probabilidade de você ver alguém que convive com você, que está mais próximo do seu psiquismo, que está convivendo com você, que entra e sai o dia inteiro e nunca vê? Eles só veem aquele ente querido que já desencarnou, ou seja, os parentes que desencarnaram já vieram buscar, já estão por ali, tranquilizando. A hora que o corpo parar de funcionar, ele já estava vendo mesmo, continua vendo, vem com a gente, vamos embora, está tudo certo, resolve o problema. E claro, a medicina, ela só estuda aquilo que ela consegue ver, medir e pesar. E a alma não dá para você pesar, não é para você ver, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Então é uma comprovação muito interessante, principalmente a enfermagem, que trabalha nessas áreas, é muito comum quando a pessoa morre,
no momento que o corpo está parando de funcionar, a pessoa estendeu o braço como se estivesse pegando alguém. Eu já tive relatos de muitos enfermeiros que isso acontece também. Quando o corpo está parando, é como se ele fosse pegar alguém e o corpo cai para trás e para de funcionar. Então, quem quer compreender encontra inúmeras comprovações disso. Agora, não é quem quer rebater, quem quer falar contra, aí vai inventar uma série de coisas. Mas se você analisar racionalmente, analisando as ocorrências, você vê que não tem como não ser. A pessoa só vê o ente querido que já desencarnou, que está vivo ainda. E houve casos interessantes da pessoa não saber que o ente querido desencarnou. Que nem a vovozinha está muito velhinha, né, debilitada, o neto desencarna num acidente. Ela não sabe, não contam para ela não sofrer. Né? Para que vai contar para a vovó? Ela está tão, tão fraquinha, vai sofrer muito, não conta. O neto aparece. O neto que ela vê, porque morreu, mas o encarnado ela não vê. Sabe que você me fez lembrar agora de um vídeo a que assisti muito tempo atrás, que mostra exatamente isso. Uma criança estava já nos estertores e os pais não haviam dito a ela que ela havia tido um irmão antes dela que já havia falecido. E ela diz exatamente isso, Moisés. Olha, está chegando aqui um menino que está me recebendo, ele descreve o irmãozinho, e ele, inclusive ele se identifica dando o nome. E os pais dizem, mas ela nem sabia que o irmão... Que existia esse irmão. Havia existido. Exatamente. Moisés, nós estamos lá no final deste bloco. Eu vou fazer uma pergunta. Se for possível responder agora, tudo bem. Senão a gente passa para o bloco seguinte. Uma das comprovações de que os encarnados, os desencarnados, os mortos, retornam para nos visitar, você até citou que eles nos visitam, são os sonhos. E a gente tem a nítida impressão de que está convivendo com eles. E eu quero que você fale a esse respeito. Mas vamos deixar para o bloco seguinte. Isso. Nós vamos ter agora uma interrupção para um institucional e já já voltamos para a segunda parte do programa Despertar de hoje, que está recebendo o querido amigo Moisés Rossi. Voltaremos já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Alô, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, que está recebendo o querido amigo Moisés Rossi. Moisés, no bloco passado ficamos com uma pergunta pendente. Nós, enquanto estamos vivos, podemos encontrar, podemos conversar, conviver com os nossos familiares já mortos? Sim. Em sonho. Quando o corpo dorme, uma coisa que a gente precisa entender para compreender bem tudo isso é que nós não somos o corpo que nós usamos. Nós somos a inteligência que usa o corpo. Hoje eu estou usando esse corpo que veio com defeito de fabricação.
mas eu já usei outro corpo e possivelmente no futuro eu vou usar outro. A analogia mais fácil para a gente entender é um automóvel. Hoje você tem um automóvel, amanhã você vende e compra outro automóvel. O corpo, ele é usado por nós. Quando esse corpo repousa, quando ele descansa, o espírito, a alma, a inteligência não precisa descansar. Porque o que se cansa é o organismo físico e não o espírito. O corpo dorme. O corpo dormindo, a gente se afasta dele parcialmente. Fica ligado, não é? Por Bluetooth ao corpo, mas a gente se afasta do corpo. A gente pode ir a lugares. Quando a gente se afasta do corpo, os entes queridos vêm nos visitar. Você não está com os 5 sentidos ativos, você está com o seu perispírito, eles estão com o perispírito deles, então vocês se veem. A gente se vê, se abraça, conversa, troca ideias, enfim, a gente se reencontra. Agora, Sidney, o Espiritismo tem uma grande vantagem. O Espiritismo não pede que você acredite. O Espiritismo pede que você saiba. Tem como comprovar. Não é especulativo. Não, tem como comprovar. Você quer comprovar que você não é o corpo que você usa? Você pode comprovar. Desdobre intencionalmente. Parece que você já fez isso uma vez, né? Eu já fiz. Comigo aconteceu, na verdade, 2 vezes. Uma antes de eu ser espírita. Aí deu um susto danado. Pessoa que estivesse morrendo. Não. Eu não era espírita, não conhecia nada disso. Eu acordei no meio do quarto de pé. Eu me vi no meio do quarto de pé. Aí eu falei, que engraçado, né? Olhei para a cama, tinha 2 corpos deitados na cama. Será que eu morri? Né? Olhei e falei... Não lhe ocorreu essa ideia? Não, eu olhei e falei, é eu que estou deitado ali. Deixa eu me ver. Olha, e não era espírita. Aí o quarto, à noite... Tava... porque é um fenômeno estudado por muitas religiões, Sim. Muitas filosofias. Não é monopólio dos espíritos. Claro, né? que não. Aí eu não conseguia ver meu corpo que estava escuro, falei, vou acender a luz. Aí você passou a mão no interruptor e não pegou nada. Enfiei a mão no interruptor, parece que o dedo entrou. Interruptor adentro. Eu tirei o dedo e falei, parece que o meu dedo entrou, enfiei com mais força. Entrou a mão inteira na parede. Epa. Aí eu assustei, porque tem os fios lá atrás, falei, vou levar um choque. Vai levar um choque. Assustei, acordei. Era sonho. Passou, esqueci, comecei a estudar o Espiritismo. Aí comecei, né, tive contato com o desdobramento, estudei tudo isso, falei, aquele sonho não era sonho. Se eu conseguir uma vez, eu posso conseguir de novo. E conseguiu? Consegui. Mas me ensine então, que eu gostaria de... Eu me sinto às vezes, essa noite mesmo, me senti muito bem, inclusive com boa saúde, uma energia danada, mas ficou para mim como sendo um sonho. Então... tem livros, tem o livro Desdobramento Astral, tem vários livros que ensinam como fazer. Mas a regra geral é eu querer sair daqui deixando o meu corpo aqui. Normalmente eu deitava para dormir, fazia minha prece, tudo bom, agora eu vou dormir. Agora eu vou ficar brincando de sair do corpo. Então, é como se eu fizesse força para sair, mas não com o corpo. Entendeu? Quando eu comecei a fazer isso, eu notei um fenômeno interessante. Sabe aquele susto que quando parece que você está caindo, você está dormindo, parece que você está caindo e leva aquele susto? Cada vez que eu tentava sair do corpo, esses sustos aconteciam com uma frequência muito maior. Eu já notei que às vezes, eu, quando estou quase dormindo, dá um estremecimento. Isso. É vamos dizer assim, um início de desdobramento. Exatamente. E aí depois eu volto para o corpo. Que o corpo está muito acordado ainda, não está na hora de você sair. Não estou sabendo administrar essa, abre aspas, viagem? Exatamente. Então, você queira sair. Eu fazia força, é como se eu estivesse fazendo força para ir com o corpo para frente, mas tentando deixar o corpo na cama. Tá? Se você for tentar, não deite de barriga para cima, deita de bruço. Ah, é? É. Pensei que fosse exatamente o contrário. Eu também tentei o contrário, só que quando o vazio está nas suas costas, você se sente inseguro. Quando o vazio está na sua frente, você se sente seguro. É a mesma coisa que você parar no edifício alto, de costa pro abismo. Dá muito mais insegurança do que você parar de frente. Tá certo. Entendeu? Mas... quando eu deitei de frente,
Deu certo. Deu certo. Eu vi que eu saí, não é? E eu continuei na horizontal, tentei ficar na vertical, não consegui, mas daí eu virei para cá, virei para lá, eu vi o armário, vi a porta, né? Sempre na horizontal. E aí deixei o corpo puxar de volta e como se eu acordasse, né? Mas, Moisés, nosso assunto hoje aqui são os familiares. Isso. Mas muita gente que está nos assistindo vai querer vai tentar fazer esse desdobramento em casa. Isso não é perigoso? Não, não é perigoso se não você... Não acontece você ir e não voltar? Não tem como não voltar. Quando seu corpo precisar de você, ele vai te puxar de volta. Tem muitas pessoas que desdobram e depois não... eu acordo e não consigo movimentar o corpo. Na verdade, é você que acordou, o corpo está dormindo. Se você se tranquilizar, esperar, a hora que o corpo precisar, ele te puxa de volta. O que eu aconselho? Não se arrisque. Abra um livro que você não leu, numa página que você não leu, e faça com que ele fique aberto no seu quarto. Tente sair do corpo, tente desdobrar. Em conseguindo, vai lá e decore um parágrafo. Se você se lembrar... Porque parece que você acorda quando o corpo volta. Você pode achar que foi só um sonho, não é? Se você decora o parágrafo, aí você vai ler o parágrafo. Não, desdobrei mesmo porque eu decorei. E outra coisa, não se arrisque. Fique no quarto, você está fazendo uma experiência, porque desdobrado, você está no mundo espiritual. Você vai querer voar para fora? Você pode voar para fora, e lá fora é o umbral. Opa. A crosta da Terra é o umbral. Você vai se deparar com as situações umbralinas. Então, não se arrisque, faça a experiência, não tem problema nenhum. Tá? Se você tem problema de não conseguir movimentar o corpo, faz a mesma coisa, põe o livro lá. Ao invés de querer movimentar o corpo, vai ler o livro. Aí você vai ver que está desdobrado. Para você morrer, você tem que voltar para o corpo. Fica tranquilo, ninguém morre desdobrado. Então não tem perigo nenhum. Não precisa ser médium, qualquer pessoa consegue fazer isso. Tá? E desdobrado, como eu acabei de dizer, você está no mundo espiritual. Pode encontrar algum parente? Seus entes queridos que vêm te visitar já estão esperando você desdobrar. Por que fantasma aparece à noite? Nos filmes, essa ideia de fantasma. Porque a gente desdobra a hora que está dormindo. Não é da meia-noite para lá, que é quando o sono está pesado, você desdobra. E aí, seus entes queridos, você encontra, conversa, bate papo, mata a saudade. E você lembra de fragmentos de tudo isso. Moisés, para o próximo bloco, eu gostaria que voltar a falar a respeito daquela questão do reencontro com os familiares, da forma que você falou, no desdobramento ou através de sonhos. Mas às vezes, embora os sonhos não sejam confiáveis, né? Temos muitos tipos de sonhos, até Richard citava os sonhos digestivos, né? Eu quero saber se quando eu encontro um familiar e ele está aparentando estar assim em agonia, chorando, ou no inverso, encontro familiar completamente iluminado, bem sorrindo, significa que eu estou conseguindo saber o estado em que ele se encontra? Mas, por favor, deixe para responder no próximo bloco, o terceiro e último do programa Despertar de hoje, que está entrevistando você, Moisés Rossi. Voltaremos já já.
Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje, que está entrevistando Moisés Rossi. Moisés, quando a gente sonha com os nossos entes queridos já mortos, você explicou no bloco anterior que é provável que tenhamos tido um encontro com eles. Mas às vezes encontramos os parentes assim em agonia, chorando, ou por outro lado, muito felizes. É possível que a gente esteja distorcendo o sonho ou é seguro que vamos encontrar os parentes que eles estejam passando por essas situações mesmo? Não, não estão. Quando o corpo físico dorme, o cérebro físico fica semi-adormecido. A grande parte do cérebro físico está adormecido. A gente está ligado ao corpo físico por cordões fluídicos. O cérebro físico está adormecido. Você encontrou seu parente. O que o cérebro físico vai conseguir registrar? As emoções mais fortes. Então, seu ente querido fala, nossa, quando eu morri, eu passei pela lamona, eu sofri, eu chorei, eu fiquei descabelado. É uma emoção forte, você sente o sofrimento do seu ente querido, mas ele está te contando, não é mais agora, agora ele está bem. Mas o que o cérebro físico adormecido registra? A emoção mais forte. Você acorda lembrando, achando que ele está doente, que ele está com um problema, que ele está sofrendo. Não é assim. Você guarda apenas aquilo que chega com mais intensidade no cérebro físico, que é aquilo que ele te conta. Ou você passa por um lugar, num umbral, que está acontecendo alguma coisa mais forte, você se emociona com aquilo ou fica com medo daquilo. O cérebro físico, ele recebe só a emoção mais forte. Então ele registra aquilo. Então parece que você foi perseguido, que você foi aquilo, e às vezes nem é. São ocorrências emocionais. É como na vida física. Você encontra um amigo, o amigo conta para você o desaforo que ele sofreu, você fica com raiva, você se emociona em função do que ele está te contando, mas ele não está acontecendo agora, já aconteceu antes. Então a maioria das ocorrências do sonho é exatamente isso. É a emoção mais forte que chega. Presta atenção, normalmente o que você lembra mais do encontro com o ente querido é a despedida. Ai, eu dei tchau, eu gritei tchau, eu abracei. Por quê? Porque é um momento forte. Ele veio, visitou e está indo embora. Então aquela emoção já da saudade é forte. Então é muito comum a gente registrar essa parte, a parte mais emocionante do que aconteceu, do que contou, enfim. Então nem sempre é a realidade que ele está vivendo. O importante é que a gente se mantenha assim em resignação em relação à partida deles e ore por eles, né? Exatamente, ore por eles sempre imaginando eles num lugar bom. Isso. Com a fisionomia boa, feliz, em paz, num lugar bom. Eles recebem isso como um desejo seu, como um alento. Enfim, e o sonho com o ente querido nos traz o consolo. Normalmente, a pessoa que sonha, no outro dia ela acorda melhor, com a saudade amenizada, né? É bem importante isso. Moisés, os nossos entes queridos têm uma casa lá apropriada já para toda a família? Tem sim. A gente tem que lembrar que conforme nós vamos nos readaptando no mundo espiritual, a gente vai lembrando que não precisa comer, que não precisa dormir, que não precisa ir no banheiro, lógico, não é? Então, as casas elas são um pouquinho diferenciadas. Não precisa ter cozinha, não precisa ter quarto, não precisa ter banheiro, porque ninguém usa, né? Então são diferenciadas, mas tem um local sim. Ou seja, você trabalha, você se diverte, você estuda, você aprende e tem um lugar para você voltar. Então existe, a gente chama de cidades espirituais também. E Jesus falou, vou preparar-vos lugar e os levarei para lá. Então tem sim, nossos entes queridos vivem. Se você ler o livro Violetas na Janela, é uma jovenzinha, ela era espírita, o pai era espírita, não é? E ela desencarnou e ela foi recebida pela avó. Ela passou a morar com a avó momentaneamente. Então, tem sim. E a gente retorna e se reagrupa, não é? Que esse grupo de entes queridos que a gente conviveu aqui, que estão em algum lugar lá. Não precisam estar exatamente todos na mesma casa, né? Não é assim que funciona. Dependendo da atividade, do curso, do estudo, do trabalho, do lazer que estão fazendo, porque a vida continua, gente, igual aqui. Então, eles podem estar também em lugares diferentes e se visitarem também. E nós podemos programar uma nova vida com essa mesma família? A gente programa uma nova vida com essa família.
não é? Você está lá reunido aqui na Terra agora, tá? Aniversário da sobrinha, tá todo mundo lá, parentaiada, né? Dia de briga com os cunhados, aquelas coisas. Bom, e aí um deles fala, rapaz, sabe que eu tô pensando em ir pra praia em dezembro? Ah, você tá? Tá pensando em ir pra onde? Ah, tô pensando em ir pra tal praia. Você sabe que eu também acho que eu vou tirar férias em dezembro. A gente podia ir junto, vamos. Então não muda muito. Você está lá no mundo espiritual com o grupão, a nossa família é muito grande, viu, Sidney? Não é só esses que estão aqui, né? A gente já reencarnou inúmeras vezes, então o grupo familiar é bastante grande. E você sente necessidade de reencarnar para aprender mais, para crescer, para se desenvolver, e lá num encontro qualquer da família, você fala, gente, estou pensando em voltar para a Terra. Ah, você tá? Ah, tá. Daqui a pouco já tem um grupo ali para voltar e todo mundo programa quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser os filhos, não é? E vai embora. Nós estamos no final do programa. Responda só essa questão agora. Além desses familiares, amigos, pode vir a ser alguma ovelha negra no meio? A sogra, por exemplo, a gente não programa, ela vem no pacote, tá? Veja bem, a gente tem que aprender e a gente tem que estar em contato com aqueles espíritos que vão vivenciar experiências junto conosco que vão fazer a gente aprender aquilo que a gente tem que aprender. E até superar mazelas do passado, enfim, tudo isso. Então, na programação reencarnatória, vai estar próximo de você e às vezes dentro da própria família, de pai, mãe, filhos, irmãos ali, às vezes um espírito totalmente estranho, mas a atuação dele interferindo na sua vida vai fazer com que você aprenda aquilo que você precisa aprender, que de repente os outros não teriam aquela atitude. E quando nós temos desafetos do passado, a gente também reencarna próximo para aprender a amar, tirar as rusgas do passado e aprender a viver bem. Enfim, tudo é bem organizado para a gente crescer e alcançar a felicidade maior. Moisés, muito obrigado pela sua presença. As suas palavras, com certeza, trouxeram assim muito esclarecimento e consolo, lembrando-nos de que Deus está sempre presente em nossas vidas, Jesus está no leme do planeta Terra e com as suas palavras nós vamos valorizar ainda mais esse contato familiar. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar sobre o Espiritismo, que é uma luz maravilhosa em nossas vidas. E com esses ensinamentos, com essas conclusões, chegamos ao final do programa de hoje. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar.